E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos e sou estudante de Ciências Biológicas nesse momento, no momento agora. E eu queria falar um pouco com vocês aí sobre os motoboys, né? Não sei se vocês estão acompanhando, acredito que sim, né? Que você esteja acompanhando aí as greves, que foi noticiado na televisão, né? Sobre essa categoria. Eu já participei há alguns anos de manifestações, participei da reforma trabalhista, né, das manifestações, da Previdência, né, e eu sinto que essa luta é válida, porque grande parte dos brasileiros né, tem visto, né, o desmonte da segurança do trabalho, de leis trabalhistas. Então eu acredito que seja importante a gente entender esse momento, né, e estar do lado certo, né? Então eu queria falar um pouco agora sobre economia e daí eu vou seguindo mais para frente e vou falando sobre alguns pontos sobre a minha visão aqui, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista que prega, né, a livre iniciativa, como a gente escuta por aí e a gente estuda, né, que os meios de produção de riqueza são privados, né, quem é o dono da fábrica, o dono do dinheiro para ser investido, o dono das grandes empresas, né, de transporte, né, como a gente vê aí, que afeta mais esses motoboys, né, que esses motoboys trabalham. Então, a gente que é pobre, né, tem que oferecer, né, vende a sua força de trabalho para essa classe, né, que o Marx, né, o Karl Marx chama de classe dominante, né, porque a gente precisa sobreviver e a gente precisa do nosso alimento, né, sem contar aqui com os pequenos comerciantes, né, esses não é o caso aqui no momento, né, porque e aí a gente vende, né, essa força de trabalho e sobrevive, né, só que esse capitalismo que nós vivemos, ele prega o lucro, né? Muitas vezes a gente vê a vida sendo colocada na frente do lucro. Primeiro é o lucro e depois a vida das pessoas, né? Como a gente viu aí, eu vi relato de motoboys dizendo que tem que trabalhar de 10 a 12 horas para poder ganhar R$ 150, R$ 120. E quando eles não trabalham, eles são bloqueados são retalhados pelo aplicativo, né, por essas empresas aí, e tem que ficar vários dias sem trabalhar. E como a gente está vendo aí a pandemia, né, essa situação fez piorar. Muitos estão trabalhando aí sem máscara, sem receber a máscara da empresa, muitas vezes sem um banheiro para estar lavando a mão, né? E acaba, chega uma hora que a coisa estoura, né? Como a gente vê aí eles se manifestando e buscando os seus direitos, né? Teve manifestações em mais de 10 cidades, né? E eles estão corretos. E eles estão justos, né? A gente tem que entender essa causa. Porque tem alguns anos, já tem uns anos que o Brasil está enfrentando um desmonte, né, das leis trabalhistas, né, de leis que foram conquistadas há muitos anos. E muitas empresas que estão no Brasil, que chegam no Brasil, eles pressionam, não só no Brasil, como em vários outros países do mundo, né, empresas que vêm dos Estados Unidos, da Europa, né, eles pressionam governos para desmontar as leis trabalhistas, os direitos, né, os salários, para se instalar nesses países, lucrar um valor enorme, né? A gente vê aí na Ásia pessoas ganhando R$ 1 por hora, $2 por hora, e às vezes não consegue nem comprar o objeto que ele produz.
no caso dos motoboys, né? Muitos não fazem, não tem dinheiro nem para comprar uma casa, para estar dando entrada no imóvel, né? Isso é uma situação deplorante. É claro que nós precisamos de algumas reformas no Brasil, né? A gente vê para dinamizar, tornar o nosso mercado mais dinâmico, mas para isso não precisa destruir os nossos direitos, né? A nossa qualidade de vida. Muitos economistas, né, começaram principalmente com Kennedy, né, nos Estados Unidos, que é o autor do New Deal, né? Ele aumentou a intervenção dos estados, criando emprego, a intervenção do Estado na economia, né? Gerando empregos, novas obras e protegendo o trabalhador e gerando riqueza também, né? Gerando muita riqueza, né? De um estado mais ou menos, né? Controlado. E nós temos que, eu acredito que nós podemos avançar, né? Garantir nossos direitos, o emprego sim, mas os nossos direitos. E nós temos que ficar atento, né, para ficar do lado certo, né, porque nós somos explorados e muitas vezes nós estamos defendendo pessoas ricas, pessoas bilionárias que criam um discurso que para gerar emprego tem que criar muitas reformas, né, reforma trabalhista, reforma da Previdência, e acaba gerando mais pobreza, desigualdade, né, e desmonte dos nossos direitos, né? E essa reflexão que eu quero deixar para vocês aqui, galera, se vocês gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, que depois eu vou estar postando mais assuntos sobre isso, tá? Tchau, galera.